بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Amma ba'd, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, hoje nós vamos começar a analisar este famoso hadith, que é chamado por hadith Abi Zar'. O que é esse hadith Abi Zar'? É um hadith, conforme já vimos, é um hadith que é contado por Aisha radiallahu ta'ala anha sobre um grupo de mulheres que decidiu sentar, reunir-se e falar tudo sobre os seus esposos. Então há um grupo de mulheres que fizeram um acordo entre elas que hoje vamos falar tudo sobre os nossos maridos. Então, este é um hadith muito importante porque ajuda-nos, sobretudo no tema em que nós estamos, ajuda-nos a trazer aquilo que é um exemplo, uma aplicação prática daqueles traços de personalidade que nós vimos lá, os Big Five, os 5 traços de personalidade, que depois cada um deles tem diferentes formas de manifestar, chamamos aqui de facetas, ou formas de manifestação de cada um, ou desdobramentos de cada um destes grandes grupos, não é? De particularidades, ou de personalidades. Está claro? Então são diferentes maneiras de ser. Então nós, este hadith, encontramos um espaço para aplicação prática daquilo. Por que eu faço isso? É que nós vamos fazer referências frequentemente àqueles traços de personalidade que estão lá na nossa abordagem toda quando estivermos a falar sobre as chaves que têm como finalidade garantir a continuidade, a harmonia dos laços de família. Então, é preciso perceber, porque nós vamos falar muito de comportamentos, traços, tendências, e como conciliar. É este exercício que eu quero fazer com os irmãos para aprendermos a resolver problemas. Atenção, esses 5 traços de personalidade não se aplicam só, não tem só validade ou função na família. É personalidade em tudo onde o homem atua. Mas nós estamos aqui a fazer incidência, a incidir isto no campo da família. Mas sem mais delongas, vamos começar com o hadith. O famoso hadith Abi Zar'. Então este hadith narrado por Aisha radiallahu ta'ala não está no Bukhari. Está no Bukhari, no Muslim, mas também está em outros livros de hadith. Então, neste livro, nesta história, Aisha conta para o profeta sallallahu alaihi wasallam a passagem. Diz a seguinte, Aisha radiallahu ta'ala: Jalasa ihda ashara imra'atan. 11 mulheres sentaram. Está? Juntaram-se 11 mulheres. Essas mulheres é na época de Jahiliya. Presume-se que seja. Há várias opções, não é? Há várias interpretações, mas disse que era uma história do Jahiliya, mas o mais certo. Então eram mulheres da época do Jahiliya. Elas sentaram, é um conto, é uma história que os árabes conheciam. Aisha ouviu e narrou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Jalasa ihda ashara imra'atan. Eram 11 mulheres que sentaram. Fata'ahadna wa ta'aqadna ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. Elas acordaram, não é? Fizeram um pacto entre si em não deixar ficar nada sobre o seu marido sem que seja mencionado um por outro. Decidiram falar tudo sobre os seus maridos. Então este era um grupo que decidiu sentar e fazer aquilo que chamam de fofoca. Tá claro? Macheda. Chamam assim lá no centro. Fofoca. Decidiram falar sobre o assunto dos seus esposos.
Então vamos lá acompanhar. Aqui em cada uma, à medida que ela vai falar, nós vamos aproveitar, ver e fazer análise de que tipo de personalidade era aquele homem. É o que nos interessa aqui, o que estamos a trazer aqui. No final, este hadith também será importante para tirarmos aquelas que são as normas juris-islâmicas, ou masail, ou questões importantes que regulam a família. Está claro? Mas vamos fazer isso depois de terminarmos esta análise da personalidade de cada um destes maridos. Mas é preciso perceber que quando alguém fala de outra, não só revela o caráter daquela pessoa, mas também pode revelar o seu. Não só mostra a personalidade daquela pessoa de quem falamos, podemos não estar sendo fiéis também. Está claro? Ao falar da personalidade do outro, eu posso não estar sendo fiel. Então, não é necessário que tudo que eu vá dizer sobre alguém eu possa deduzir logo que o outro seja assim. Só que nós estamos a fazer aqui um exercício apenas de aplicação daqueles traços de personalidade. Mas também vamos fazer no inverso. Aplicar tendo em conta a própria pessoa que está a narrar, porque às vezes é possível, nós já vamos ver aqui nos exemplos. Então, as mulheres, 11 mulheres sentaram para falar de tudo e não deixar ficar nada. قالت الأولى. Então a primeira mulher se pronunciou, começou. Todas elas acordaram, então a primeira começou. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. Então esta é a afirmação da primeira mulher. Então ela diz o seguinte: meu marido é carne de um camelo magro. Repito. Meu marido é carne de um camelo idoso e magro. Está claro? No topo de uma montanha inacessível. Ele é carne de um camelo idoso magro, localizada no pico de uma montanha inacessível, a montanha mais alta que você pode imaginar para você chegar lá. Está lá esta carne. Então ela diz, não é fácil, lá sahla, fayurtaqa, para que seja, não é, escalada essa montanha. A montanha não é fácil de se escalar, nem a carne é gordurosa para que vale a pena transportá-la. Então ela assim falou do seu marido. Veja aí a fofoca. Eloquente. Sem usar palavrão, sem levar nenhuma palavra suja, sem nada, com base numa metáfora, altamente, se calhar muita gente nem sequer vai conseguir perceber o que é que elas falavam, mas eram eloquentes, os árabes eram eloquentes. Esta é a característica dos árabes. Então o que é que significa este hadith? Vamos lá então ir para o significado do hadith. Meu marido é carne de camelo idoso, magro. Lahmu jamalin ghafo. Então, quer dizer, o meu marido tem um comportamento, não é? No seu relacionamento comigo, ele é como a carne de um camelo idoso, aqui digamos um camelo grande, um camelo já de idade avançada, não é? Quer dizer, normalmente o camelo de idade avançada já não é uma carne muito apreciada. Mesmo nós, a carne de vaca que comemos, preferimos que seja de um vitelo. Está claro? O vitelo é mais apreciado. Quando alguém disser que é um boi idoso, não é? E depois magro, ela caracteriza. Camelo magro. Que significa, já imaginou, idoso, já andou muito, já transportou, e depois é magro o animal. Então, está a caracterizar assim o seu marido. Para dizer o quê? Não é?
que o marido, não é? E para piorar de tudo, além de ser adulto e magro, tá? É o alcance. Além de ser o pior tipo de carne que existe, né? O pior, a carne mais, vamos lá dizer, do nível mais baixo, é esta carne que ela descreveu. O nível da carne é baixo. Além disto, ela diz o quê? Seria bom que estivesse perto dessa carne. Quer dizer, ela já, não tem valor. Segundo, para que dificultar mais o acesso a uma carne que não tem muito valor? Está a perceber? Não é uma carne apreciada, concorrida. Talvez já estão a entender melhor. A carne não é apreciada, não é concorrida, não tem muita coisa de atraente. Não há concorrência para esta carne. Agora, pelo menos que ela fosse acessível. Então, apesar de não ser atraente, não ser concorrida por ninguém a carne, ela está no pico da montanha, difícil acesso. Quer dizer, este meu marido é de difícil comunicação. A gente não se entende. Parece alguém que está lá no pico da montanha. Eu grito, ele não ouve. Ele fala, eu não ouço. Há uma distância enorme entre nós. Então, não há comunicação. Difícil acesso. Está claro? Segundo passo. Terceiro. Nem tem gordura. Quer dizer, mesmo que eu consiga chegar lá, o que eu vou tirar de lá também não tem proveito. Porque a carne não tem gordura para que vale a pena eu transportar, depois de todo esse sacrifício, para chegar lá, transportar essa carne e descer com ela para baixo para ir cozinhar. Ou seja, não vale a pena. Esta é o que dizia esta senhora desta forma tão eloquente. Eu vou repetir mais de uma forma breve. Meu marido é carne de um camelo idoso e magro, no topo de uma montanha inacessível. Não é fácil de se escalar a montanha e nem vale a pena o sacrifício, porque a carne não tem gordura nenhuma de levar de lá para cá. Transportar de lá para cá não compensa, porque não tem nem sequer um pouco de gordura na carne, para cheirar bem pelo menos. Porque a carne seca, ela cheira, tem aquele cheiro de carne que as pessoas não gostam, e depois é dura de se mastigar. Então, lembra-me aqui uma história muito engraçada. Mutanabbi era um poeta. Mutanabbi é o Shakespeare dos árabes. Então, ele foi a uma festa, convidaram a um banquete, e lá nos banquetes era um casamento, e as pessoas, quando vão para os banquetes, levam presentes, levam alguma coisa para oferecer aos noivos. Então, mas ele não era uma pessoa abastada. Então ele fez uma poesia. Ele se prontificou para falar alguma coisa, que era o forte dele. Mas ele logo no início disse uma coisa muito bonita. La khayla indaka tuhdiha wala malu falyus'id an-nutqa man lam yuhsin lahu al-halu. Então não tem um cavalo para oferecer. Não tem propriedades, bens para que você possa oferecer. É o que as pessoas ofereciam na altura. Cavalos, animais, essas coisas. Outro tipo de bens, joias, dinar, dirhams. Tu não tens camelo para oferecer, também não tens joias, não tens dinar para oferecer. Que no mínimo a palavra que seja feliz, a palavra, que seja felizar da palavra, que sejam delicadas as palavras daquele indivíduo cujas circunstâncias não são boas. Está claro? Então parece ser a mesma mensagem que está a transmitir aqui esta senhora. Quer dizer, é carne, vamos lá dizer, de um camelo idoso, a carne, o camelo magro, sem gordura, e ainda para que dificultar, pôr lá no pico da montanha, que nem vale a pena, nem para ir lá, e o que sai de lá também não ajuda. Difícil comunicação. Quando a gente consegue conversar, o que sai não é bom.
Então o que é que nós vimos aqui? Uma pessoa fechada, introvertida. Nós vimos, não é? Introversão, extroversão. Nível de extroversão é baixo. Pode ser também outro aspecto negativo, não é aberto a coisas novas. Não é? Então há um sentimento, quer dizer, pontua baixo nisso, por isso é menos emocional. Então ele não se emociona. A pessoa faz um esforço para chegar a si, mas você não reconhece aquele esforço. Está a perceber? Você não reconhece o esforço em si, que a pessoa veio, fez o que fez até chegar a si. Não dá para a pessoa voltar sem nada. Não dá, pelo menos que volte pelo esforço que fez. Você, quando não é sensível, você é introvertido e não consegue nem sequer ver este aspecto, em termos de abertura à experiência, você pontua muito baixo no sentimentalismo. Porque uma das facetas da abertura à experiência é o sentimentalismo. Se for alto, você se identifica, sente a dor do outro, mas quando está baixo, você não sente que essa pessoa teve que escalar de lá de baixo até aqui. Conseguiu, a grande custo, conseguiu conversar comigo. Sou de difícil acesso. Se calhar pelo meu trabalho, se calhar pela minha maneira de ser. E depois, o que a pessoa vem tirar de mim aqui, depois de tanto sacrifício, também não vale a pena. Olha essa mina, não foi um tapa. A pessoa depois de estar comigo, nem tira algo frutífero, benéfico para ele. Não consegue nada. Nada, para acabou, não, esquece. Quer dizer, não está com a pessoa, não convive. A acessibilidade é difícil. A carne em si não é grande coisa. O que a pessoa está a querer não é muita coisa. Às vezes são pequenas delicadezas, são coisas pequenas que a pessoa quer, espera de si. Não é muita coisa. Está claro? Não é uma coisa tão especial assim. Você também não tem tanto para dar. E depois a pessoa volta de mãos vazias, mesmo assim. Aquele indivíduo, pelo menos se as circunstâncias não são boas para ti, que seja a boca, as palavras que você dá à pessoa, que sejam agradáveis, aplausíveis. Então é esta mensagem que vem aqui, não é? Outra deficiência que vem aqui na alegria exige a pessoa expressar emoções, agradabilidade, não é? É ter a capacidade de expressar, agradar o outro com as suas palavras. E depois, ser sensível aos sentimentos, às expressões demonstradas por outra pessoa e você mostrar entusiasmo, não é? Pelo esforço que a pessoa fez. Então, é preciso fazer isto. Mas quando isso está baixo na pessoa, a pessoa tende a ter um estilo emocional mais contido, não é? A ser menos propenso a expressar abertamente sentimentos. E a outra pessoa vem para ti com muita esperança e volta desapontada. Este é o que eu entendi desta passagem aqui. Tentei fazer aqui uma relação com os nossos traços de personalidade. Não sei o que achou. Façam comentários. Eu quero que hajam comentários dos irmãos, das pessoas que estão a acompanhar, para a gente poder reagir e ver se realmente a mensagem está a chegar como nós pretendemos. Então vamos passar para a segunda senhora. Esta é a primeira. Vamos para a segunda, a senhora, no próximo vídeo. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.